que brincam as crianças? Por que brincam as crianças? Do que brincam as crianças? Os adultos observam as crianças? Eles participam com elas das brincadeiras? Existe um tempo determinado para as brincadeiras? O brincar ocupa um lugar importante na educação infantil. É no brincar que se estrutura a capacidade de ação e de simbolização das crianças. A atividade lúdica coloca o brinquedo no contexto social e cultural da infância. A brincadeira é a própria educação infantil. A criança mergulha na vida, criando espaços que dão sentido à realidade. As crianças determinam o tempo das brincadeiras. Quando começar, interromper e terminar. Brincadeiras e jogos servem para manifestar emoções, possibilitando escolhas, decisões, perdas e ganhos. A criança brinca o tempo todo espontaneamente. A ação de brincar permite à criança uma série de atividades e de aprendizagens de diferentes tipos e se configura, então, numa atividade muito séria e importante, além de necessária na infância. A gente tem que considerar que a ação de brincar, além de ser extremamente prazerosa para a criança, ela também é uma atividade de muita seriedade para ela, porque é através da brincadeira que a criança dá sentido às coisas do mundo. O brincar é a metodologia da educação infantil. Além de um direito, o brincar deve ser um espaço de liberdade e de criação. Brincando, a criança se conhece e se reinventa. Desenvolve a atenção, a concentração e o convívio com os outros. Os brinquedos e as brincadeiras devem ser espaços de imaginação, de fantasia e de criatividade. A imaginação, a fantasia e a realidade se fundem, pois as crianças são capazes de transitar entre o real e o imaginário. Considerando a seriedade, a importância e a necessidade das brincadeiras para as crianças, é preciso que a proposta pedagógica das professoras das turmas de educação infantil esteja voltada para a atividade lúdica, especialmente para as brincadeiras infantis, sejam elas livres ou dirigidas. E quando eu digo que se a proposta pedagógica tem que estar voltada para a atividade lúdica, não significa pedagogizar as brincadeiras infantis, para que a gente não corra o risco de inibir esse caráter prazeroso do ato de brincar. As crianças precisam de espaços nos quais possam deixar suas marcas. Um rabisco, um montinho de areia, um objeto fora do lugar podem significar espaços transformados por elas. A pracinha é um lugar privilegiado para que a criança exprima os afetos através do seu corpo e se aproprie do espaço ao seu redor. Os shopping centers dispõem de espaços fechados, destinados às crianças, para que elas realizem atividades organizadas enquanto os pais fazem compras. Também em casa, a criança necessita de oportunidades para brincar, criar, inventar e reinventar coisas. Na escola, é preciso assegurar o tempo e o espaço para as crianças brincarem no coletivo, para criarem, inventarem e reinventarem coisas.
é interessante que dentro da sala de aula as professoras possam propiciar condições para que a criança sinta o espaço como seu. Isso é o mais importante, para que ela possa transitar livremente pelo ambiente da sala de aula, para que ela possa acessar os objetos e as brincadeiras e os brinquedos com mais facilidade. Por exemplo, há salas de aula em que a gente vê os brinquedos em estantes lá em cima ou então guardados dentro dos armários, e isso dificulta um pouco até o desenvolvimento da autonomia da criança. Com relação à decoração da sala para as brincadeiras, é interessante que ela seja assim colorida e enfeitada, mas não exageradamente decorativa, porque isso causa uma poluição visual, e a gente tem que entender também que a criança passa boa parte do seu dia dentro daquela sala de aula. Brinquedos comprados prontos despertam nas crianças o desejo de posse. Brinquedos produzidos junto com os adultos vêm cheios de significados e fazem parte de um processo de construção e de interação entre eles. Nos brinquedos e nas brincadeiras, as crianças se identificam com a sua cultura.